Depois do alívio do Grêmio em vencer o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, voltou aos treinos nesta segunda-feira, pensando já na Copa Sul-Americana. E o Mano Menezes, que deu uma coletiva muito sincero, falou exatamente o que iria acontecer durante essa semana até o próximo jogo. Eu vou te contar todos esses detalhes agora. Os treinos de hoje, os jogadores que se apresentaram para treinar, porque tem das categorias de base que vieram dar aquele auxílio e podem aparecer no jogo. Também não podemos deixar de citar o preparador físico. Tem convocação para a seleção brasileira com profissionais do grupo do Grêmio. Vou te contar tudo isso agora, mas antes de mais nada, não repara na minha voz, porque eu ainda estou sofrendo pelos gritos da vitória do Grêmio em cima do Bahia. Então dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo dessa moral, que eu vou tentar falar o mais baixo possível e trazer as informações para vocês e exatamente o que na capa o Mano Menezes está pensando em fazer com o time do Grêmio para enfrentar o Sportivo Luquenho. O Grêmio se apresentou nessa segunda-feira para começar as preparações para enfrentar o Sportivo Luquenho com vários desfalques. Bom, lesionados a gente sabe que são vários. João Pedro foi diagnosticado com lesão durante a partida, né, contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. E aí, para o próximo jogo, o Grêmio está sem lateral direito. João Pedro, João Lucas e o Igor Serrotti estão fora. Eu quero continuar falando sobre Mano Menezes, porque na coletiva ele fala a respeito disso. Ele vai utilizar o Ronald, o Gustavo Martins, que retornou de lesão e já atuou contra o Bahia no domingo. Vai jogar pelo lado direito. O Mano Menezes chamou alguns jogadores das categorias de base para compor o treinamento desta segunda-feira. E os treinos, olha só, atividade após o aquecimento, mesclou treino físico e técnico, com foco em posse de bola. Bom, o jogo que o Bahia fez contra o Grêmio, dominando a posse de bola o tempo inteiro, com toques em aproximação, fez com que ligasse um alerta. O Grêmio precisa retomar esse tipo de jogo, esse tipo de situação. Então, o Mano começa a treinar posse de bola, movimentação, pressão e diminuição de espaço, além de exercícios de arranque, velocidade, agilidade e salto. Tudo isso pensando nos jogos e no restante desses jogos importantes, decisões que o Grêmio vai ter até a parada para a Supercopa, para o Super Mundial de Clubes. Os goleiros treinaram separadamente com a equipe de preparação específica para a posição deles. Logo depois, na segunda parte, teve movimentação e o grupo realizou um coletivo de 11 contra 11. Portanto, o Mano Menezes, que não tem todo o elenco completo, chamou jogadores da base. E o coletivo, curioso, é que foi em campo reduzido. E os atletas da base gremista também participaram desse treino. Teve essa mescla, isso é como a gente está falando. Na parte final do treino, algo que é novo, acontece, mas o Grêmio tem feito com mais frequência, são cobranças de faltas, penalidades para os atletas de frente e dinâmica de posicionamento em tempo de bola e cruzamento no setor defensivo. O Mano ajustando passo a passo o time do Grêmio. Falando das categorias de base, o Mano falou que vai utilizar Ronald e Gustavo Martins na lateral direita, mas vai ter um time recheado de jovens jogadores, um time misto para talvez reserva para enfrentar o Sportivo Luquenho na quinta-feira. E o Mano começa a preparar isso e com isso dá um descanso para os jogadores que vêm jogando mais. O fato é que Franco Cristaldo deve ser titular, por isso eu digo um time misto, porque ele jogou contra o Bahia e fez a sua função. E o Mano quer continuar mantendo o mesmo esquema e fazer com que o Franco Cristaldo ache aquele encaixe do meio de campo que eu venho falando há algum tempo. Zortea deve aparecer como primeiro volante, já que Vila Sante será poupado. Lateral direito, a gente já falou sobre isso. Mas o Grêmio levou o Vitor Ramon, 17 anos, levou para o treino. Ele pode aparecer na lista. Eu não tenho certeza se ele está inscrito, mas eu acho que ele está.
e ele pode aparecer. Se ele não aparecer, o fato é que o Mano chamou um jovem para compor o treino, para compor e ver como ele vai se comportar e se comporta no time profissional, que é um jogador talentoso, isso a gente já sabe. Jardiel também apareceu, e Ismaili, que é um volante de formação, que ele está em formação no caso, mas ele é volante, e também atua como lateral direito no sub-20. O Ismaili é daquele jogador que domina, dá o tapa, sai para o jogo, aparece. É um volante que aparece o tempo inteiro para o jogo, ajudando os meias a armarem. Pode ser um sinal de que o Mano está buscando aquele meia, e o Ismaili pode fazer essa função, já que o Thiaguinho também vai ficar no time sub-20, porque tem jogo importante, e o sub-20 do Grêmio está na zona de rebaixamento. É o último colocado no Campeonato Brasileiro, e precisará de manter os jogadores como reforços. Claro que o profissional é prioridade. Por isso que eu acredito que Zorteia e Jardiel vão para o jogo contra o Sportivo Luquem. O Grêmio teve teve profissionais convocados, tá, para a seleção brasileira sub-20, e para isso eu quero trazer para vocês alguns detalhes. Eu até vou ler aqui uma matéria a respeito, porque o profissional Rogério Dias volta para a seleção brasileira. Ele é responsável pela preparação física da seleção sub-20 nos 3 próximos amistosos que serão realizados na data FIFA, visando a mundial da categoria que vai acontecer no Chile. O Rogério, já com uma atuação para a seleção principal desde 2017, a partir das eliminatórias do Mundial da Rússia, o Rogerinho estará na cidade de Cairo nos compromissos diante ao Egito e Arábia Saudita e Coreia do Sul. Referência nacional na preparação por ser eleito em 2017 na Conferência Nacional de Futebol, a CONAFUT, melhor atividade no Brasil. Rogerinho está na sua segunda passagem pelo Grêmio, para quem não lembra. Na primeira ele conquistou os títulos de 2016 a 2019 com o Grêmio, né? Dentre eles Copa do Brasil, Libertadores da América e os campeonatos gaúchos. No currículo ele ainda tem experiência no exterior, no Al Riyad da Arábia Saudita, o Al Asl dos Emirados Árabes, além de passagens pelo Bahia e Santos. O Rogerinho é, sem dúvida, um dos destaques, aí um acerto que o Grêmio fez nessa temporada, e tem já um histórico muito grande com o Grêmio. Está sendo convocado para a seleção sub-20 do Grêmio. Olha só, o Mano Menezes volta a falar a respeito de como ele vai atuar. Ele fala em preservar jogadores para o jogo da Sul-Americana, ele fala da forma que vai jogar com os zagueiros. Eu acredito que o Kahneman não deve ir para o jogo, o Gemerson deve retornar. Eu não sei se ele vai dar essa confiança total para o Gemerson para esse próximo jogo, mas o curioso é que possa sim acontecer. Ou ele entraria com o Ronald e Gustavo Martins e com o Wagner Leonardo, para deixar um pouco mais protegida o sistema defensivo. Então, isso foi o que eu pensei, mas eu não acredito que vai acontecer. Eu acho que ele vai entrar com o Gemerson e Wagner Leonardo no sistema defensivo. Na esquerda, Lucas Esteves certamente fará parte do time, porque o Marlon não pode jogar, não está inscrito, só vai poder ser inscrito na segunda fase, ou seja, nos playoffs. Ele vai enfrentar um dos melhores terceiros colocados que virão da Copa Libertadores da América. As datas vão ser depois do Super Mundial de Clubes. Então o Mano Menezes prepara o time do Grêmio para um confronto. Já começou hoje, para um confronto em que já está definido. O Godoy Cruz é primeiro lugar, o Grêmio é segundo. O Grêmio vai de sangue doce, vai tentar fazer sua vitória dentro de casa, para frente da torcida, para ganhar aquela motivação, aquela empolgação, já que no final de semana tem um jogo decisivo contra o Juventude lá em Caxias, e o Grêmio precisa vencer para continuar se mantendo lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, o Mano Menezes, que gosta de trabalhar com jovens, vai poder ver esses jogadores atuando. E eu sempre digo, quem sabe não é aí o momento do Mano Menezes achar um meia que ele está buscando para dar esse tal encaixe no time do Grêmio. Eu acredito muito que ele vai conseguir fazer isso. O Grêmio precisa, de uma vez, chegar nesse nível. O Mano fala na coletiva que ele tem que melhorar no sistema de contra-ataque, no ataque do Grêmio. A forma quando vai conduzir, como vai desempenhar e como vai executar o final, né, ou o último terço do campo, aquele passe em profundidade, passe para o centroavante fazer o gol, aquela pifada tradicional, ou a bola no ponto futuro.
ele fala exatamente que o Grêmio ainda vai ter esse tempo para treinar. E ele está vendo agora. Ele pode treinar separado, sistemas de ataque com os titulares, e aí o time do Grêmio que vai jogar contra o Sporting Luquem vai ser um, e aí por quanto o jogo contra o Juventude, o Grêmio pode colocar a forma como ele vem treinando. Por isso, no treino tem ataque contra a defesa, sistema defensivo e ataque, né, com bola aérea alçada na área. É por aí que o Mano Menezes vem preparando o Grêmio, e eu começo a acreditar no Mano Menezes e no Luiz Scolari por conta da experiência dos dois em fazer o time do Grêmio jogar. Apenas dos dois. E vocês? E confiam em quem? Comenta aqui, dá um like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.